A gente vai passar, então, para a apresentação do meu amigo, ex-IBAMA, atual Agência Nacional de Águas, ANA, Paulo Marcos Coutinho dos Santos. Ele é graduado em Geologia, com especialização em Geoprocessamento, e é especialista em Geoprocessamento da Agência Nacional de Águas, e vai apresentar aqui para a gente as soluções em software livre e apoio à tomada de decisão na gestão de recursos hídricos. Paulo. Obrigado, gente. Bem, bom dia a todos. Agradecer ao Jorge pelo convite aqui da nossa agência. E aí, Kelly? É um prazer voltar aqui na casa, que eu trabalhei durante 5 anos. Muito feliz aqui, Danielzinho, pessoal bacana. Oi, tudo bom, querido? Vamos falar um pouco sobre lá nosso trabalho na ANA. Há 2 anos atrás, a gente participou aqui do FOSFORG, e um colega nosso que está hoje de licença, ele comentou sobre umas aplicações que a gente tinha desenvolvido lá na ANA, né? E hoje a gente não vai tratar mais desse assunto, mas a gente vai passar por cima de um tema dele, que é o que a gente dá continuidade lá, que é muito importante, que foi um fruto de um trabalho de 5 anos de doutorado dele, do Alexandre Amorim, e a gente continua utilizando a ferramenta que ele utilizou, que ele desenvolveu, e vamos aqui dar uma comentada sobre o que a gente fez nesses últimos 2 anos, né? E para dar um início, a gente vai dar uma contextualizada na parte legal das nossas ações, né? Bem, em 97 foi criada a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, em 1997, e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? A ANA, ela, em 2000 foi criada e ela entra como a instituição que vai ser líder em aplicar a política nacional, né, de recursos hídricos. E na legislação, define que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para se fazer a gestão, obviamente, né? E o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em 2003, veio adotar o sistema de codificar essas bacias, né? Criar uma hierarquização entre elas, né? Entre os trechos, fazer uma rede, uma malha, e como codificar isso, né? Essa codificação é muito importante para fins de gestão de recursos hídricos, para fins de consultas, às vezes, de informações de algum acidente que está ocorrendo num certo ponto. Você precisa saber como vai ser a consequência de um acidente ajusante, de uma barragem, por exemplo, e o que pode estar acontecendo a montante também de uma captação urbana, né? Então, essa conexão, essa malha que a gente consegue codificar, fazer essa hierarquização, ajuda muito nas análises e na gestão hidrológica. Vamos para o próximo, por favor. Então, o Sistema Nacional, também na 9433, foi instituído, o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Esse sistema também fica sob gestão da ANA, né? A nossa coordenação, eu sou da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, e existe uma coordenação que trata da gestão da informação dentro da ANA. E essa coordenação é que também encabeça o desenvolvimento desse sistema junto com os estados, porque a lei, a Política Nacional de Recursos Hídricos, fala que não só as instituições federais, mas como os estados também têm que participar, principalmente do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, é um monte de sistema, né? Mas foi necessário criar isso para que a ANA pudesse trabalhar em parceria com os estados e municípios. Então, os objetivos do SNIR é reunir e dar consistência e divulgar os dados de informações, né, tanto qualitativo como quantitativo, atualizar permanentemente as informações de disponibilidade e demanda dos recursos hídricos. Então, sobre demanda, é que a gente vai tratar no final da nossa apresentação sobre o que realmente a gente fez nos últimos 2 anos. Foi o grande banco de dados que a gente desenvolveu nesses últimos 2 anos. E fornecer subsídios para a elaboração de planos de recursos hídricos. A nossa superintendência tem 5 coordenações, né? E são praticamente os 5 instrumentos que existem na política nacional. Então, é uma superintendência que é muito ativa na ANA, que encabeça muitos projetos, muitos trabalhos, e a gente necessita terceirizar muitos trabalhos, muitos estudos. Então,
esse processo de terceirização exige da gente muito controle e exigir um resultado e uma entrega de produtos de boa qualidade e também de baixo custo, né? Vamos para o próximo. Então, a gente tem a coordenação de planos de recursos hídricos. Essa aí é a coordenação que eu acho que aqui está mais envolvida aí no dia a dia, porque são muitas bacias críticas no país, né, de uso múltiplo, confuso, e essas bacias interestaduais que nós tratamos, né, porque nós só podemos trabalhar em nível federal, então a gente encabeça esses planos interestaduais. No entanto, os estados são obrigados a fazer seus planos, né, e nas suas bacias estaduais, né, ou o estado como um todo. E quando envolve dois ou mais estados, a gente tem que entrar. Então, existe uma coordenação para trabalhar isso, estimular e começar a fazer o diagnóstico de um plano. E o prognóstico, que é a parte final, que vem a parte de cenários e as estimativas para 20, 30 anos à frente, como vai estar essa bacia, né, aquela região. A ANA terceiriza o serviço, né, solicita uma contratação, e aí inicia esse trabalho que é o mais pesado. A coordenação de estudos setoriais, que também busca de estudos novos. Hoje estamos com o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que vai ser aí para o novo governo, aí, talvez vai chamar bastante atenção. Ontem a gente está até conversando sobre isso. E, a gente teve crises hídricas aí em São Paulo, Brasília, né? Então é um assunto que está muito em foco agora, né? Coordenação de estudos hidrológicos. Coordenação que nós temos uns colegas lá, os hidrólogos, que a gente chama da NASA, a turma da NASA, que é o pessoal pensante lá que está sempre desenvolvendo estudos, aplicações. E, há 2 anos atrás, a gente apresentou uma ferramenta, um plugin para OpenJump, que o nosso colega Saulo desenvolveu, ele viria aqui, caso alguém necessite saber um pouco mais sobre esse plugin. Na parte hidrológica, análise climatológica, ele desenvolveu isso para o OpenJump, que é em Java, né? Coordenação de qualidade da água e enquadramento é uma outra coordenação que trabalha com outro instrumento do Plano Nacional de Recursos Hídricos e a nossa coordenação de conjuntura e gestão da informação. Conjuntura de recursos hídricos, anualmente a gente publica, a gente tem que sistematizar todas as informações do país, né, de recursos hídricos e publicar anualmente, né? E fazer a gestão da informação de toda a ANA. O negócio é pesado, vamos para frente. Enfim, desse jeito, só com soluções livres, a gente tem que correr atrás, a gente não pode ficar dependendo de uma superintendência de tecnologia da informação, que a gente tem lá, que trabalha só com software proprietário. É claro que tem trabalhos pontuais lá em software livre, mas os sistemas nossos internos, né, sistemas oficiais, são todos em software proprietário e utilizando bancos de dados proprietários, né, que a gente sabe que o custo é elevado. Então, a gente partiu para utilizar o Python, né, o GEDAL, o PLPG, o banco de dados PostGRIP e o cartucho espacial do PostGIS, o QGIS e o GRASS são pontuais, tá? Mas a maioria continua usando o ArcGIS e, para isso, a gente teve que, de alguma forma, atender essa demanda do ArcGIS. O TerraI do console, o Talden, que é utilizado na parte da geração realmente das bacias, né, hidrográficas que o nosso colega Alexandre Amorim utiliza no trabalho dele, na ferramenta que é o PGI, do que ele desenvolveu nesse trabalho que eu falei de 5 anos de doutorado. O GeoNetwork é o portal nosso de saída, né, para disponibilizar informação, né, e a gente continua firme com ele, que ele realmente está dando um resultado muito bom para a gente. Vamos para o próximo, amigo. Eu tenho 30 minutos, né? Eu posso, mas você vai me dar mais 10, eu sei. Ah, tá bom. Então, vamos lá. O projeto, então, do PGI Hídrico foi um projeto desenvolvido pelo nosso colega, como já falamos aqui. Ele buscou incorporar todas as informações e agregar num banco mais robusto. Por quê? Porque no passado ele estava fazendo todo o processamento de autocodificação e era no formato, era em Access, né? E o Access não suportava tanta informação. E com o decorrer do tempo, obviamente, você vai agregando mais dados em escalas maiores, em nível de detalhes maiores, e aí ele verificou que não tinha mais como trabalhar. E aí ele verificou, vamos testar o PostGRI, e vou levar isso para o meu doutorado, e lá eles conseguiram desenvolver e ter um sucesso aí muito grande com esse trabalho. E ele conseguiu construir uma base hidrográfica autocodificada. Essa base montada e já devidamente codificada, a gente pode começar agora a inserir informações hidrológicas nela,
para fins de análise e gestão realmente. Então, a gente pode inserir em cada trecho de rio valores de vazão, quanto que aquele trecho tem de vazão, uma vazão estimada, uma vazão que é regionalizada, mas dá uma noção de fluxo, né, de vazão numa determinada bacia. Então, a gente pode inserir essas informações de disponibilidade hídrica, a gente pode enquadrar o trecho em classes, né, de qualidade da água, a demanda de uso consultivos da água, a gente pode obter informações de um determinado município, de quanto que aquele município demanda para dessedentar o animal, lá aquelas cabeças de gados, ovinos, ou o que for, e quanto que aquele município demandaria, né, mensalmente, anualmente, e em quais trechos naquele município realmente existe aquela demanda. Né? E qual é o rio que eu devo lá observar para fins de dar uma outorga para algum usuário ali que queira irrigar? Então começa a ver o conflito. O cara quer tirar água para irrigar, mas tem muito uso para a indústria. Como é que a gente identifica isso? Para fins de gestão, como a ANA fazer isso, como o Estado fazer isso? Então, essa informação é muito importante dentro de uma base dessa. Qualidade da água, a mesma coisa, porque aí eu vou trabalhar com um balanço hídrico, tanto quantitativo como qualitativo. Se eu tenho a demanda e tenho a disponibilidade hídrica, eu consigo fazer o balanço, né? Não, então, se eu estou com uma demanda de 2 metros por segundo naquele rio, e eu estou tendo um consumo de 3, estourou. O rio não aguenta mais, não suporta mais. Ou está errado as informações, ou realmente é real, e aí os estudos nossos que vão dar esse suporte para a gente, para tomar a decisão. Né? E a gestão é tomar decisão de recursos hídricos. Aí é mais ou menos como é o processo que que o PG Hidro, né, foi organizado. Né? Então, ele primeiro... Na verdade, o PG Hidro é só a ferramenta, mas como a gente trabalha, a gente adquire o dado vetorial das drenagens, a gente precisa extrair as suas microbacias, cada trecho tem uma bacia específica. Então, a gente precisa extrair com base no modelo digital de terreno. No nosso caso, a gente usou o SRTM, e atualmente estamos usando o novo SRTM, que foi disponibilizado com mais resoluções. Faz um processamento e gera a base ali, no final à direita, das linhas e suas outras bacias respectivas. É claro que existe um processo topológico da coisa, né? O que é processo vetorial, de ajustes, por isso que a gente tem uma gama de estagiários lá para ajudar a gente a tratar essas informações. E aí que entra o PGI. O PGI tem um ferramental, um conjunto de funções para ajudar nisso tudo, porque é muito pesado o processamento. Né? Não adianta ficar lá no ArcGIS ou no QGIS manualmente. Então, vamos passar para frente, amigo. Aí é mais ou menos um resumo do processo, né, do modelo digital, com as linhas que são extraídas, né? E até chegar no final nas áreas, né, e as suas respectivas linhas de drenagem. Aí um zoom daquela parte ali que tem o litoral do país, a identificação de cada nó. O nó ali tem ela sai classificado na tabela se é o início, se é o fim do trecho, né? Se está chegando na sua foz. Então essas informações são jogadas, transferidas para cada linha de cada trecho, para cada bacia. Né? E aí você pode calcular a área que está montante, a área só daquela bacia, né? O quanto que vai para baixo. Né? Vamos lá para frente. Aí é mais ou menos as duas tabelas, que é de trecho e de bacia, de bacia e de trecho, de linhas de drenagem. Tá? Então são as informações, a gama de informações que vem, né? Atreladas a cada informação. Como a gente pode também agregar por níveis, né, as rotas, né, as pequenas microbacias. Eu tenho elas no menor nível possível e eu posso agregar e criar uma área maior. Com isso, a gente consegue extrair, como a gente fez agora, que é um dos produtos recentes, de ter a base autocodificada, por exemplo, com excluindo as áreas que têm mais de 5 mil metros quadrados, mais de 5 mil quilômetros quadrados. Então, eu tenho uma base um pouco mais enxuta. Por quê? Porque nossos hidrólogos lá estavam reclamando que a nossa base final estava muito pesada e desnecessária. Tinha muitas linhas de rios lá que nem água tem. Então, eles monitoram, eles fazem essa disponibilidade hídrica, eles fazem a regionalização de vazão no país, utilizando estações de monitoramento que existem na rede, que a ANA também é responsável lá por cuidar dessa rede. E eles verificaram que tem a estação que não mede área com mais de, por exemplo, 1.000 quilômetros quadrados, com menos de 1.000 quilômetros quadrados, é até
passa disso. Então, são áreas grandes que aquelas estações monitoram. Então, para que eu vou ter trechos de drenagem que são áreas pequenas? Se essa rede ela é nacional, ela vem dos estados. Então, a gente fez vários produtos a partir da base que a gente chama multi-escala, original, que tem, sei lá quantos milhões de trechos. Se o Fúquia puder me atualizar, 3 milhões que deu, né? Então, 3 milhões e 300 mil. E caiu, por exemplo, para 5, a 5K caiu para quantos trechos, né? 700 mil. Isso já para uma análise, principalmente para o nosso colega Saulo utilizar lá no Fera, no plugin dele feito em Java, lá fica mais rápido, mais fácil para ele. Então, essa nivelação, como tem lá, ó, no nível OTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente consegue entender essa separação de níveis, mas a gente consegue tirar essas áreas, né, a partir de um desses campos aqui que fala de área, que é o no área BA-CC, sabe? A área que está realmente contribuindo para aquele ponto. Então, vamos eliminar essas áreas acima de tantos quilômetros e você enxuga e recodifica. Vamos para o próximo. Aí, o conjunto de funcionalidades que foi desenvolvido pelo PG, né, dentro do PG Hydro, então são várias funções, tanto espaciais como apenas de consulta. Vamos para frente. Esse é o PG Hydro Trus, que é o plugin para QGIS, que ele teve que desenvolver, porque antes o trabalho era manual dentro do banco. Fazendo esse plugin, os nossos estagiários vão seguindo passo a passo e vão fazendo as análises, a parte de topologia, correção geométrica, o sistema acusa erros, quantos erros, onde atacar, aí, o estagiário vai no foco, conserta, retorna, roda novamente o plugin e vai fazendo o trabalho. Isso, 3 milhões de trechos? Não tanto, né? Então, é alguns pontos que a gente vai encontrando essas inconsistências. Bem, agora falando dos instrumentos, eu cheguei a comentar aqui, né, sobre nossas coordenações, que fazem parte do instrumento da política nacional. Esses são 5 instrumentos. Nossa superintendência trabalha com o sistema de informações, o plano de recursos hídricos e o enquadramento. A outorga é uma outra superintendência, a cobrança também é uma outra superintendência. Então, a gente ataca praticamente aí 70%, 60% do plano. Então, a gente está com as costas bem quentes lá. Vamos falar então do plano de recursos hídricos. Vamos para frente. Um plano de recursos hídricos, ele é um orientador da gestão, como a gente comentou aqui, o que dá o norte para o gestor dentro daquela bacia, né? Ele gera um documento programático, né? Define a agenda, né? Os recursos financeiros que vai ser aplicado na região, quais são, como é que são os prazos, né? Também para atuar, para resolver certos problemas identificados, né? Então tem um programa, tem projetos, tem obras a serem feitas, investimentos, uma visão mais integrada do uso múltiplo para detectar se está havendo um conflito ou não da bacia. E quem participa? O governo, sociedade, usuário, todos. O IBAMA participa também. Quando é uma bacia específica problemática, todos participam. Temos um plano encerrado agora, vamos para frente, por favor. A gente encerrou um plano agora, que é do Paraguai, que é o que está em destaque aí no último, né? Ele é o primeiro plano nosso que utilizou completamente PostGIS e PostGIS, por nossa exigência, né? A gente entrou lá na SPR, na nossa superintendência, em 2014, 2015, e muitos projetos já estavam em andamento, não deu para a gente interferir tecnicamente nesse aspecto de software livre, mas no momento que eles entregaram os produtos em GeoDatabase, eu já migrei para o PostGIS e já estamos com o trabalho de já inserir porque está o ArcSDE dentro do PostGIS, já está com o trabalho de trazer o PostGIS e deixar tudo padronizado. Essa é uma intenção, né? Vontade sempre tem. Agora, braço mesmo para executar é difícil. Serviço público, então, é complicado. Mas, pelo menos, já estamos armazenados. Só uma curiosidade não, um detalhe aqui. A gente entrou na superintendência porque a superintendência estava muito perdida com informação, largando em pastas e geodatabase para lá, para cá, e eles queriam uma visão melhor de como armazenar, como fazer a gestão, né, dos dados de geoprocessamento de uma forma mais assim, centralizada num servidor, e a gente entrou para contribuir com isso. Então, o Paranapanema, o primeiro plano, foi um piloto para a gente começar a montar uma rotina dentro da instituição. Né? Até a minha apresentação aqui é mais para mostrar isso, como a gente está orgulhoso hoje de ter orientado o pessoal e o pessoal ter percebido que é importante trabalhar com organização, usando software livre, banco de dados. Isso a gente já espalhou para o resto da ANA, e outras superintendências estão querendo fazer curso de PostGIS, estão querendo implementar banco, porque sabe que vão se perder, e o banco de dados ajuda muito nisso.
Vamos para frente. Então, o plano do Paraguai foi entregue em Postgre, né? Eles entregaram, infelizmente, um único esquema lá com todas as informações armazenadas, né, no esquema, né? Pode falar esquema no public. E nós tivemos que criar um novo, que é o SCH Portal, que são os dados de saída para publicação dos mapas do Paraguai no nosso portal, que é o portal do SNIR, né? A gente tem um portal lá da ANA, que é do SNIR, que tem todas as informações do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. E todos os dados provenientes dos estados, né, que a gente também desenvolve dentro da nossa atribuição, a gente publica nesse portal. E os dados do Paraguai estão lá também. Só que não é uma tecnologia proprietária, é o Portal for ArcGIS, né? Mas nós montamos dentro da nossa base Postgre, organizamos e migramos para o Oracle. Então, é mais fácil de fazer isso do que ficar pedindo a benção lá na STI, para ficar implementando lá, sendo que tem toda uma estrutura, uma regra de segurança, de liberdade, isso é difícil. Então, a gente prefere trabalhar na nossa caixinha para depois transferir para eles lá. No entanto, isso é uma base, isso não é um banco de dados, né, propriamente dito. É uma base, armazenamos lá, ainda não tem funcionalidade nenhuma dentro dele, é mais um banco para organizar as informações que foram geradas. E aí vem os estudos setoriais, né? A coordenação de estudos setoriais, que tem muitos estudos aí em andamento, estudos grandes, com prazos até mais extensos, né? E tivemos um finalizado no final do ano passado, no início desse, que foi um estudo bem extenso, bem rico, e que desde o início foi sugerido o uso do Postgre com PostGIS, e a própria empresa ofereceu fazer uma aplicação livre, para que os técnicos posteriormente continuassem atualizando as informações. Porque é um estudo de estimativa de demanda, de vazão de demanda, né, dos setores produtivos. Quanto que a indústria demanda de consumo para até 2030. Né? Então, a cada ano, os nossos técnicos vão ter que atualizar essas informações, os coeficientes, com base nos novos censos que vão saindo, como vai ficar para 2040, né? E daqui a 5 anos, como vai ficar para 2045, e assim vai. Então, teve que pensar num banco realmente com diversas funcionalidades e uma aplicação que o usuário lá, o técnico, não precisa dominar o banco, precisa só sentar e preencher os dados, importar um Excel que seja, alimentar o banco e fazer algumas consultas importantes para o dia a dia dele. Né? Então, a gente tem esses 2 projetos em andamento, que é o Plano Nacional de Segurança Hídrica, o Atlas de Abastecimento, que está sendo uma atualização dele, que já existe o de 2015, mas está precisando ser atualizado. Já está em andamento, já está negociado o uso do Postgre e PostGIS, e o PGI vai ser utilizado, isso que é o mais legal. Então, eu falo para o pessoal lá, pessoal, 5 anos desenvolvendo esse negócio, bem consistido, tem muita ajuda aí para vocês, acessa lá o site eu não sei se eu passei lotado, do GitHub lá do PGI, baixa para você ver o que pode ser aproveitado. Se tiver que pegar pedaços das funcionalidades, usem, já aproveitem para não perder tempo desenvolvendo. O que foi que aconteceu com o estudo a estimativa de demandas? O cara desenvolveu desde o início, porque na época a gente estava numa transição e o PGI não estava completamente pronto, a gente não pôde ter contribuído. Se tivesse pronto, o rapaz lá que desenvolveu teria usado e teria sido mais rápido para ele. Então vamos para frente. O que foi esse estudo de demandas, né, de usos consultivos? Né? A ANA tem essa atribuição de diagnosticar a oferta, né, e a demanda dos recursos hídricos no país. E, por isso, ela tem que realmente, ela estava dentro do planejamento dela fazer esse estudo. A ocorrência de água em dissonância com as demandas regionais, né, existe essa dificuldade, e foi desenvolvido esse projeto Água, que é estimar o consumo da água nos diversos setores de atividade. Então, demanda animal, a demanda do uso humano na cidade, no meio rural, na indústria, a irrigação, que é uma loucura, que é o que mais consome hoje, a mineração, a termoelétrica, o quanto que evapora dos reservatórios artificiais. A água está indo embora lá, está evaporando, e ela retorna como para o sistema? Então, tem toda essa análise dentro desse trabalho. Então, assim, muitas informações.
são informações calculadas a partir de dados praticamente censitários, né? Tira dados de população, número de empregados da indústria, censo da indústria mesmo, de produtividade e tal, o censo agropecuário, sistemas de informações gerais, que tem o SNIS, por exemplo, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Agora, com essa possível mudança, a ANA talvez vá abarcar o saneamento, talvez vai cair no nosso colo, lá na nossa superintendência, e esse sistema vai ter que vir para a gente também. Que mais que eu estava falando aí? Produção mineral, climatologia, evapotranspiração, séries de geração energética, evaporação líquida, coeficiente técnico. E eu vou guardar isso onde? Onde é que eu armazenei esse tanto de informação? Né? Vou comprar um Oracle, vou armazenar isso? Vale a pena? Só para armazenar e depois trabalhar? Não vale a pena. Então, na mesma hora, eu falei, não, é PostgreSQL e vamos para o pau. Indo por fim, o trabalho de calcular, usar todos esses insumos, todas essa gama de informações, a gente precisava transferir essa informação para os rios, para os trechos de rios, de onde realmente o usuário ele retira a água. A irrigação, o cara bombeia lá. Né? A ANA vai lá fiscalizar para ver se o cara está tirando exatamente aquilo que foi outorgado para ela. Né? Se a gente outorga 1 metro cúbico por segundo, tem que estar lá até 1, na verdade. Eles nem tiram 1 metro por segundo, tiram às vezes menos. Então, a gente precisa espacializar essa demanda exatamente para o outorgante poder fazer análise com a disponibilidade, encontrar o balanço, encontrar o peso daquela demanda naquele trecho, para ver se ele pode continuar outorgando, né, o novo usuário. Você pode renovar a outorga. Se for renovar a outorga, se eu posso manter aquela vazão, se eu vou ter que diminuir. Né? Vamos para o próximo. Essa distribuição espacial, ela tem que ocorrer de uma forma bem lógica. Né? Se você tem uma demanda animal, novamente, de sedentação animal, onde estão os animais? Nossos gados estão em áreas de pastagem. Então, se a gente tem um mapeamento razoável de pastagem, é nessa área de pastagem que nós vamos atacar, que nós vamos distribuir a demanda. Então, para as outras demandas, para as outras áreas produtivas, foi utilizada a mesma lógica. Então, a gente utilizou dados pontuais de captação, de outorgas já existentes. Né? Então, no uso do solo, áreas edificadas, que são as cidades, né? Os limites das cidades realmente atuais, que nós conseguimos com o projeto do Atlas de Esgoto, que nós fizemos. Infelizmente, esse projeto foi totalmente proprietário, foi feito em ArcGIS, nem toquei aqui no assunto. Áreas censitárias rurais, pastagem, áreas agrícolas, mapeamento de arroz, cana-de-açúcar, pivô de irrigação, áreas de lavra mineral e massas d'água, que seriam mais os reservatórios artificiais. Vamos para o próximo. Então, a espacialização é mais ou menos essa aí a ideia. Né? O plano do Paranapanema, eu comentei aqui, a gente foi nesse plano do Paranapanema que começamos essa ideia de distribuir a demanda na base hidrográfica lá da região. E aí tivemos que desenvolver dentro do ArcGIS, fizemos um ArcPy lá, e está uma aplicação bem interessante, e saía esse produto aí para nós. Então, ali é mais ou menos a ideia. Você tem área de pastagem na letra A, lá, ó, tocando no limite no azul mais clarinho, enfim, no limite de uma microbacia, né, você tem um trecho de drenagem no meio. Então, você tem um percentual daquela área dentro daquela bacia que está dentro do município. Né? Então, eu tenho um cruzamento de município com a pastagem e da pastagem com a autobacia, para que no final eu tenha esse percentual somado dentro de uma microbacia. E eu crio um peso, um fator. Né? Por isso que aqui está, o polígono A está dentro do município de Itaí, o código da bacia que ele está é aquele lá, a área do polígono é aquela, a pastagem tem uma área X, fazendo a relação, você cria um fator de proporcionalidade, com a demanda, multiplica os dois, você tem a demanda para aquele trecho. Certo? Com isso eu tiro aquele valor geral do município e aponto para uma pequena microbacia, se realmente só aquela microbacia for a bacia que realmente gera demanda para aquele município. Então, eu saio de uma visão macro e vou para uma visão micro, para poder entender onde está acontecendo o problema, se é um problema. Né? Vamos para o próximo. Então, isso é mais ou menos a cara do que foi feito em ArcPy. Né? A gente teve que fazer outras carinhas, mas vamos embora, que isso aí não é software livre, vamos embora. Então, estudos de demandas. Então, o banco ficou dessa forma, vários esquemas, muitas informações separadas, e esse conjunto de funcionalidades.
Aí tem funções de consulta de funções espaciais, mesmo de cruzamento, geração de informação de proporcionalidade, né, de fatores, e o cálculo, no final, da vazão. Né? Então, o que gera a vazão espacializada. Então, da vazão demandada por município, nós transferimos ela para cada trecho, a gente espacializa. E aí fica uma tabela como aquela, né? Você tem lá o código da Cobacia, aquele campo FPA Cobacia, está um pouco ruim de enxergar aí no fundo. Tem um código repetido lá dela, para o mesmo município, e, no entanto, são 6 ou 8 malhas, porque trabalhamos também para o passado. A demanda estimou para frente e para o passado. Então, temos a malha municipal de 1930 até a última de 2013, né? Então, a tabela ela é bem extensa para cada uso, né? Porque tem todas as malhas municipais e para todos os municípios de todos os municípios de 1940, depois todos os municípios de 1950, e os municípios vão mudando de código. Então, tem tabelas de relação, de genealogia entre eles. Então, um banco que foi muito bem feito, realmente, pelo pessoal lá do Paraná. Aí é uma ideia, né, como fica a série de vazões para a agricultura irrigada em 1940, como era, como está, vamos dizer, em 2013, e como será em 2030. Esse será pode ser modificado, obviamente, com as informações atuais. Então, tem os dados do último censo, os dados medidos, né, até 6 meses atrás, e a gente vai atualizando o banco vai mudando esses aspectos. Certo? Vamos para frente. E aí, um exemplo do Paranapanema, da distribuição espacial da demanda total. Então, todos os usos, a gente somou todos os usos e distribuímos nas autobacias do Paranapanema. E veja, tem um município aqui nessa área de Tibagi, tem um município que tem um ponto vermelho ali. O ponto vermelho indica que é um intervalo de 0,2 metro cúbico a 2 metros cúbicos. Se fosse um mapa municipal, estaria ele bem vermelho, né? Então seria um município complicado. Nossa, que município pesado, né? Exige muita demanda, mas não é um município, é apenas aquela bacia, aquela microbacia que está chamando a atenção. Provavelmente seja a captação da cidade lá, talvez. Então a demanda deve ser urbana ali. E onde estão aquelas manchas azuis lá, mais azuis, coincide exatamente com os pivôs de irrigação. Então, onde a irrigação está chamando mais atenção. É claro que para cada uso tem um mapa desse. Então, você vê a irrigação separada da animal, separada da captação urbana. E aí é o total, só para a gente dar uma ideia como fica a distribuição espacial. Então, por fim, o aplicativo que foi entregue para a gente, né, desenvolvido, o banco foi batizado de água, o app também foi batizado de água. Então, foi um software desenvolvido em Python, né, utilizando o PyQt e o PyCharm. E o mais legal, utilizando as bibliotecas do QGIS. Então, ele fez um GISzinho, né, limitado, com alguns menus, as opções lá em cima. Com esse aplicativo, o usuário ele acessa o banco sem ver o banco, né, como se estivesse trabalhando no seu próprio geodatabase ali, já alimentando. Então, tem regras de acesso. Você cria a senha para aquela pessoa, a pessoa vai manipular os dados que ele pode, né? E em cima tem as opções, né, vários menus. Vamos para o próximo. Então, uma das opções é a parte de coeficiente técnico, que é um processo que tem que ser constante de atualização dessas informações. Então, o técnico pode editar os coeficientes da área, por exemplo, de indústria de transformação. Então, ele pode atualizar o coeficiente por divisão, por subclasse, por estado. Então, tem que fazer esse trabalho para poder novamente rodar o cálculo da demanda da indústria para todos os municípios. Certo? Vamos para a próxima. Aí já a parte de consulta dos resultados. Então, o que tem hoje no banco de resultado, eu posso fazer algumas consultas. A mais interessante, que é mais usual, é a bacia montante, porque a ANA ela tem que dar uma declaração de uso de recursos hídricos para o setor elétrico. Ela passa para a ANEEL essa declaração dizendo se aquele empreendimento pode ou não usar uma quantidade X lá de vazão.
E o nosso técnico precisa calcular a demanda, obter o cálculo da demanda acumulada que vem a montante. Quanto que nesse trecho aqui, onde vai ter uma PCH ou uma UHE, tem de demanda acumulada a montante? Se eu vou usar, sei lá, quantos de vazão, quanto que está acumulado nesse ponto? Pô, a bacia inteira está me acumulando 10 metros cúbicos, você vai usar 20? Não vai chegar para você. Então, é mais ou menos essa a lógica, né? Então, a partir desse menu, o usuário pode importar um CSV ou um Excel com as coordenadas do ponto, ele alimenta lá o grupinho dele lá de pontos, ele identifica e depois manda rodar, exportar a informação e sai um Excel para ele com todos esses cálculos de acumulação de todos os tipos de uso, animal, pau e a total. Vamos para frente. Bem, da parte de aplicações que a gente desenvolveu aí nesses últimos 2 anos foi isso. Aqui apenas para a gente reforçar o nosso portal, que no nosso portal todo o resultado que a gente desenvolve nossos estudos são apresentados no portal ForArcGIS, né, o portal do SNIR, e também no nosso portal de metadados para o usuário poder baixar a informação em Shapefile. A gente está aí migrando ainda para o usuário que seja ArcGIS poder acessar um serviço WMS dentro do ArcGIS e dentro dele poder também baixar sem precisar acessar o portal de Network, mas ainda estamos engatinhando. Então, o portal, a gente está usando testando a nova versão, que ainda está com a parte de tradução da português, ainda não está completa, né? O Fugner é o nosso gestor lá do Network, ele que implementou tudo desde quando ele entrou na ANA com a gente. E eu acho que era só isso. Passa aí, assim, encerrou. Aí é porque a gente está participando do portal da Indy, né? Nossos dados estão lá. Passa mais um, por favor. E tem lá uma camada da ANA que está lá no visualizador da Indy, né? Então, a gente está tentando constantemente atualizar isso também por lá. Certo? 30 minutos? Porra, beleza aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Just in time, bem na hora certa.